Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, e é sempre um prazer estar juntamente com vocês para juntos meditarmos na Palavra de Deus. E, sem perca de tempo, vamos ouvir a nossa vinheta e logo em seguida começando aí o nosso programa de hoje. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Graças a Deus. Eu quero aproveitar aqui e convidar vocês para esse final de semana estar juntamente conosco ali na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, na congregação do Vila Rica. Amanhã, sábado, teremos a nossa Santa Ceia, culto tão importante, culto talvez mais importante que nós temos, em que nós fazemos lembrança, em que nós celebramos a morte e ressurreição do nosso Cristo, Ele que entregou a sua vida por nós, e estamos ali num dia de memorial, de relembrar a obra de Cristo por nós na cruz do Calvário. E você é nosso convidado amanhã a partir das 19 horas. E domingo você pode também participar dos nossos cultos, dos nossos encontros em dois horários. Pela manhã, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Eu estarei ministrando aula aí na classe dos irmãos, falando sobre a vida do apóstolo Paulo. E à noite, o grande culto de louvor e adoração a Deus, que também você pode participar conosco. Com certeza você será muito abençoado. Então, vá lá nos visitar. É a Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai, fácil de você achar. E você também pode enviar para nós aqui a sua mensagem, o seu pedido de oração, conte também o seu testemunho, ou mesmo converse com a gente. Você pode mandar a sua mensagem, queremos saber de onde você nos ouve, e você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Nós queremos muito te conhecer. Mas vamos ouvir então agora os nossos patrocinadores e logo em seguida a segunda parte da mensagem que eu dei início ontem, falando sobre a biografia de um jovem pastor. A biografia de um jovem pastor, aqui no nosso caso, ou na nossa exposição, falando de Timóteo, do jovem Timóteo. Então, não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Dr. Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley.
Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 982 22 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Graças a Deus. Então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Ontem nós meditamos no primeiro ponto dessa mensagem e hoje nós vamos dar seguimento, mas eu quero ler novamente com vocês texto de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ler os versos de número 1 a 3, que diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Nós, ontem, meditamos no primeiro ponto dessa mensagem, nós estamos pensando na biografia desse jovem pastor. E na pergunta quem era o jovem Timóteo, a primeira resposta é, ou foi, que ele era membro de uma família desestruturada. No caso aí, sua mãe era judia, uma mulher convertida, e casou-se com um homem grego que não era convertido. E nós observamos aí que uma das razões de famílias desestruturadas é o casamento misto, ou o casamento do crente com o descrente. Bem como também existem outros fatores que podem levar a famílias estarem desestruturadas, como o divórcio, a própria união de pessoas do mesmo sexo. E a palavra de Deus prevê para nós pilares do que é o casamento bíblico, do casamento conforme a vontade de Deus, que é o casamento heterossexual, que é o casamento monogâmico, que é o casamento do crente com o crente e que é o casamento até que a morte o separe, que é esse casamento vitalício. Mas a segunda resposta que nós podemos dar à pergunta quem era o jovem Timóteo é que Timóteo recebeu educação religiosa por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. Vamos ler lá 2 Timóteo, 2 capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versos 3 a 5, que diz assim: Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então vamos entender aqui algo.
Timóteo, como você pode ter percebido no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, veio a ser circuncidado já na sua idade adulta, na sua velhice. E há uma razão pela qual Paulo o circuncidou. Não era porque Paulo acreditava na circuncisão. Ali era para, vamos dizer assim, era um extintor. Ele estava apagando um fogo ali que poderia ser um problema que poderia acontecer ali. E o que nós entendemos ali? Durante toda a vida de Timóteo, ele não frequentou a sinagoga, porque quem não era circuncidado não poderia frequentar a sinagoga. E no projeto missionário do apóstolo Paulo, ele chegava nas cidades, o primeiro lugar que ele buscava evangelizar e pregar a palavra era o quê? Nas sinagogas. E é a partir da segunda viagem missionária que Timóteo passa a pertencer à caravana do apóstolo Paulo nas missões, nas suas viagens missionárias. Mas antes disso, a educação religiosa que Timóteo recebeu veio o quê? Da experiência de fé que sua avó, como de sua mãe, para ele. Quem cuidou da vida espiritual, da educação espiritual de Timóteo foi sua avó e sua mãe, que eram judias e que posteriormente se convertem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, de uma fé verdadeira, de uma fé real. Então nós percebemos aqui a educação, o cuidado de Timóteo desde a sua infância. Desde a infância Timóteo foi educado pela sua mãe, educado pela sua avó, que tinha um relacionamento com Deus, que tinha uma experiência de fé com Deus. Isso é muito importante para o que vai acontecer com Timóteo posteriormente. Por quê? Porque ele recebeu uma base sólida na sua casa. Ele aprendeu da palavra de Deus dentro de casa, mesmo que o seu pai não comungasse da mesma fé, mesmo que seu pai fosse um grego, provavelmente adorador de outros deuses, provavelmente um adepto à cultura dos gregos, mas Timóteo recebeu e foi educado para o quê? Aprender a palavra de Deus, a lei do Senhor. Começou em casa. E aqui fica um princípio fundamental, a educação, a responsabilidade de educar o seu filho, de educar a sua filha, é de quem? É de você pai, é de você mãe. Não é da tia lá na escola dominical ou na salinha das crianças, não é no professor da escola pública ou da escola particular, não. O papel de educar é do pai, é da mãe. Vocês são responsáveis. Deus vai pedir conta de vocês. Muitos lares estão sendo destruídos porque os pais não estão cumprindo o chamado de Deus para suas vidas. Deus os deu a responsabilidade de ser pais, eles não estão cumprindo com o seu propósito. E aí depois chora. E depois vem as lutas. Depois vem as batalhas. A família precisa ser preservada. E começa o que? Desde muito cedo. Desde muito cedo. Terceiro, Timóteo era jovem, tímido e doente. Quando você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, você vai perceber que não poucas vezes o apóstolo Paulo incentiva, encoraja Timóteo. Por exemplo, um texto famoso que você deve conhecer é quando ele diz: desperta o dom que há em ti. Paulo sempre está animando Timóteo. Paulo está sempre levantando o moral de Timóteo. E alguém acredita que Timóteo provavelmente era alguém o que muito introvertido ou mesmo depressivo. Era alguém que tinha dificuldade, alguém muito tímido, retraído, introvertido. E tinha uma baixa estima muito grande. E por vezes Paulo então tem o que encorajá-lo. E Paulo não vê isso como um problema. Não, ele aproveita-se dessa oportunidade para incentivar, para puxar Timóteo para cima. E não é à toa que Timóteo tornou-se um grande baluarte do evangelho. Tornou-se um homem fiel a Deus, que produziu muito para o reino de Deus e para a igreja do primeiro século. Mesmo com as suas limitações, com as suas lutas, com as suas batalhas, com as suas dificuldades.
E aí hoje nós percebemos uma geração que, infelizmente, tem sido uma geração muito fraca. Recentemente, eu conversando com alguém me falou sobre uma jovem em depressão. Não viveu nem muito ainda na vida, mas tem profundas angústias, a ponto de se ver travada diante as realidades e as demandas da vida, não consegue fazer nada. Não consegue avançar, porque a depressão está atingindo hoje todas as idades. Tem criança depressiva, tem jovem depressivo, tem idoso depressivo, tem adultos depressivos. É a geração da ansiedade, a geração da depressão. E muitas pessoas ficam inativas diante esses problemas emocionais desse século. E precisam que ser encorajadas. Precisam que ser levantadas. E levantadas, encorajadas pela palavra de Deus. Levantadas e encorajadas por pessoas que têm esse tato, têm essa sabedoria de lidar com pessoas assim. Que é o que eu vejo aqui no trabalho, na amizade, na relação que o apóstolo Paulo tinha para com Timóteo. Timóteo era esse cara meio depressivo, esse jovem meio depressivo, meio angustiado. Mas Paulo usou de sabedoria e foi o quê? Tirando o melhor que Timóteo tinha a oferecer. Porque não adianta, pessoas que fazem parte dessa realidade, não adianta você querer colocar uma carga ainda pior, você querer ser agressivo, você não vai conseguir nada. Você tem que ver as qualidades e aproveitar, dar responsabilidades e puxando a pessoa para cima. É assim que as pessoas crescem, é quando você vai dando responsabilidades, é quando você vai vendo as qualidades dela e você vai fazendo com que ela desenvolva os dons que ela já possui. Às vezes a pessoa tem um dom, mas ela não tem oportunidade, ninguém dá uma oportunidade para ela, como é que ela vai crescer? E é preciso ter essa sabedoria para se lidar com essa geração. E Timóteo foi encorajado aqui, mesmo na sua timidez. Provavelmente era alguém doente também, porque Paulo recomenda, por exemplo, o vinho para o seu estômago. Era alguém que tinha provavelmente gastrite, tinha muita cólica. Então Paulo sempre tinha aquela sabedoria, aquele tato para lidar com essas questões. Quarto, Timóteo se converteu através da pregação de Paulo e Barnabé na região da Galácia. Olha lá comigo. 1 Timóteo, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha lá, capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Perceba que Timóteo foi educado por sua avó e por sua mãe. Recebeu educação espiritual, mas filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa ter um encontro com Jesus. E deixa eu dizer algo aqui para você que é pai, para você que é mãe que está me ouvindo. Pregue o evangelho para os seus filhos. Eles precisam do evangelho. Eles precisam de Jesus. Você tem que dizer para ele, olha, Jesus morreu na cruz por você, porque você é um pecador, miserável, precisa da graça de Deus na sua vida. Não adianta você querer colocar uma religiosidade, uma carga sobre a vida do seu filho, se ele não entendeu o que é o pecado, se ele não entendeu que ele necessita de ter um encontro com Jesus para a salvação. Às vezes a gente acha que é porque é filho de crente, que cresceu na igreja, que cantou no culto das crianças, que foi para a escola dominical, que ele é crente. Ele não é crente, ele precisa do encontro com Jesus. Ele precisa ser confrontado em seus pecados, ele precisa entender o que é o pecado e precisa encontrar salvação em Jesus, que morreu pelos pecados dele. Tem pai que quer fazer do filho religioso. Não é a religião que salva seu filho, não é a igreja que salva seu filho, é Jesus que salva seu filho. Ele precisa ter um encontro com Jesus. Ore para que seus filhos tenham um encontro com Jesus. Timóteo teve um encontro com Jesus por intermédio do ministério da pregação de Paulo e Barnabé na região da Galácia. Ele que era natural de Listra. Paulo passou por lá, pregou o evangelho, apresentou a Cristo, ele creu na mensagem do evangelho e foi salvo. Tornou-se filho na fé do apóstolo Paulo. Depois tornou-se cooperador, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, porque é só Jesus que salva o homem.
O mesmo Jesus que salva o drogado que está lá no mundo, o cachaceiro, o que está na prostituição, o que está na corrupção, em qualquer outra coisa, é o mesmo Deus que precisa salvar o seu filho, a sua filha. Ele precisa dar encontro com Jesus, é com Jesus, é só com Jesus, é só Jesus que pode dar solução para o seu filho, para sua casa, para sua família. Quinto, Timóteo se tornou auxiliar, colaborador, companheiro de viagens, confidente e amigo fiel do apóstolo Paulo. A partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Barnabé e João Marcos vai para um lado, João e Paulo e Silas, Lucas, Timóteo, Priscila, Áquila vão para outro. Paulo leva uma galera de cooperadores, dentre esses está quem? Timóteo, que é o texto de Atos capítulo 16. Timóteo acompanha o apóstolo Paulo, eu acho isso espetacular, porque Paulo olha para Timóteo e vê nele qualidades. Olha para Timóteo mesmo um novo convertido, alguém que agora entendeu o que é ser cristão, o evangelho, o que é Cristo, o que é o evangelho, o que é o Messias, ele leva ele para as missões. Ele leva ele para pregar o evangelho. E ele torna-se um importante cooperador a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele colaborou com o apóstolo Paulo em várias de suas cartas. 1ª e 2ª Tessalonicenses, é ele o portador da carta. 2ª Coríntios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Quando Paulo morre em 67, 68, provavelmente depois de Cristo, Timóteo ficou como pastor de Éfeso. E ele só vai ser martirizado em 97, depois de Cristo. Ou seja, só Timóteo fica ali em Éfeso cerca de quase 30 anos exercendo o pastorado naquela igreja. E teve auxiliares nesse período, como o próprio apóstolo João, que também pastoreou a igreja de Éfeso. E Timóteo seguiu aquilo que Paulo semeou ali na região da Ásia Menor. Timóteo continuou. Ele tornou-se um grande pregador do evangelho. Ele tornou-se alguém muito útil para o reino de Deus. Sexto, Timóteo tinha muitas qualidades e qualificações. Quando você lê lá, deixa eu ler com vocês, Filipenses, capítulo de número 2. Eu encontro muitas qualidades e qualificações de Timóteo. Por exemplo, ele era o enviado de Paulo. Capítulo 2, 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Mas bem sei qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo e a vós logo que tenha provido a meus negócios. Timóteo trabalhava como um cooperador, como alguém que portava as cartas que Paulo enviava às igrejas, foi alguém muito útil no ministério do apóstolo Paulo. Ele era um homem singular, olha lá, verso de número 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Ele era um homem que cuida dos interesses dos outros. Ele cuidava dos interesses dos outros. Olha lá também, verso 20, parte B. Que sinceramente cuide do vosso estado. Era um homem que cuida dos interesses de Cristo, verso de número 21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sei qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Ele era alguém que cuidava dos interesses de Cristo. Era um homem de caráter aprovado.
Mas bem sei qual a sua experiência, verso 22, e que serviu comigo no evangelho como filho ao Pai. Era um homem disposto a servir, versículo de número 22, como um filho ao Pai. Ele era alguém que trabalhava e servia, tinha muitas qualidades. Isso é o que o evangelho, isso é o que a palavra de Deus faz na vida do pecador. Pessoas são transformadas. Uma história é deixada, um legado é deixado. Porque isso que Deus faz na vida do pecador, talvez você que me ouça precisa hoje, nessa noite, ter um encontro com Jesus, para sua vida mudar de uma vez para sempre. Somente Jesus pode dar solução para você, para sua casa, para sua família, para sua história. Só Jesus, não existe outro, só Jesus. Que Deus abençoe vocês. Segunda-feira nós estamos de volta, dando início a uma nova série, falando sobre os 5 solas, ou os 5 pilares da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, 504 anos que nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Segunda-feira não perca o nosso programa, que será Bênção de Deus. Deus abençoe vocês, que tenham um ótimo final de semana, em nome de Jesus. Amém.